Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Quero convidar você a curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que todos os dias você possa receber a notificação de um novo dia, um novo devocional, uma nova reflexão. Pensamentos destrutivos que nos atrapalham e emperram a nossa vida. E aí tem um pensamento que fala o seguinte: não dou mais conta de nada. Não dou mais conta de nada. Quando nós nos sentimos impotentes em relação ao nosso passado, nós nos sentimos culpados. Quando nos sentimos impotentes em relação ao nosso futuro, nós nos sentimos com medo. Quando nos sentimos impotentes sobre o nosso presente, nós nos sentimos depressivos. E quando sentimos que as pessoas ou as circunstâncias da vida simplesmente não mudam, nos sentimos com raiva, né? O senso de impotência é a raiz de todas as emoções negativas. O pensamento de que não há muito que possamos fazer. Sabe aquela sensação assim, mas isso aí, não existe nada o que eu possa fazer sobre a minha economia ou sobre a economia. Não há muito que eu possa fazer a respeito do meu peso. Não há muito que eu possa fazer sobre essa alergia. A vida inteira eu sofri com isso, né? Não, o que acontece? Coisas que nós desenvolvemos nos força a aceitar e a tolerar uma vida medíocre e fraca diante das circunstâncias que a gente vive. Por quê? Existe algo no nosso cérebro chamado plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? É a capacidade do nosso cérebro se adaptar a uma situação e você começa a viver aquilo como se fosse normal, né? Então aí você começa a ter uma vida medíocre, porque você desiste. Você fala, eu não dou conta. E existe outras situações, você fala assim, eu já tentei. Você não sabe, a vida inteira foi assim. Então, tome cuidado com esse pensamento. Deixa eu dizer, Deus lhe deu um espírito de coragem. E Deus nos capacita a ir muito além do que pedimos ou pensamos. Revista de um espírito de fé e coragem, né? E aí uma dica, quando começar 12 semanas, faça a imersão das 12 semanas de discipulado avançado. Creia em Efésios capítulo 1, 13 e 14. Diz assim que o Espírito Santo habita em você. Quando nós vamos ver a Bíblia, por exemplo, eu peguei 2 exemplos aqui, né? Bartimeu era cego, mendigo, mas clamou a Deus com ousadia e grande expectativa. Clame a Deus com ousadia e garra diante da limitação, diante das circunstâncias. Você já viu aquelas pessoas? Olha só para você ver como que funciona a plasticidade neural. Nós temos a capacidade de nos acostumar com casa desarrumada, lugar bagunçado, lugar sujo, e nós nos adaptamos àquilo e fica assim mesmo. Você já entrou naquelas casas onde a pessoa tem muito cachorro, né? E a pessoa não tem tempo de limpar, e é sujeira, é bagunça, é isso, é aquilo. A pessoa se acostuma com aquilo, né? E a pessoa, ela interioriza esse pensamento, eu não posso fazer mais nada sobre isso, né? Quando você chega naquele lugar, você toma um choque. Por que você toma um choque? Você não está acostumado com aquilo, mas a pessoa, para ela, aquilo é completamente normal. Existem pessoas que se acostumam com um tipo de vida ruim, com um tipo de relacionamento ruim, com um tipo de rotina ruim, né? Com a saúde ruim, e aí ela interioriza esse pensamento. Eu não consigo fazer mais nada. Não limite Deus. Lembre-se de que Deus é maior do que o seu passado e tem um futuro em suas mãos. Espere que o poder de Deus fortaleça você hoje. Espere ser guiado pelo Espírito Santo. É interessante. Que tipo de oração nós devemos fazer diante desse pensamento que você chega e fala assim, mas sobre isso eu não posso fazer mais nada, né? Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em mim. Tenho poder para superar a tentação, para mudar a minha vida para melhor, ser curado, perdoar, proclamar a palavra de Deus e ver suas promessas cumprir na minha vida.
Em nome de Jesus eu vou avançar. Você quer ver como que o Espírito Santo trabalha em nós? Só que você tem que tomar posse disso. Lembra de Pedro? Pedro, ele desacreditado, negou a Jesus, envergonhado. O que ele fez com a vida dele? A vida dele que estava indo assim, ó, ele voltou a pescar na beira da praia e diz assim que muitas pessoas foram junto com ele. Não é assim? Agora, pensa em um Pedro revestido do poder do Espírito Santo. Ele perdeu o medo, perdeu a vergonha, se encheu de poder e coragem. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ó, é poder. E receberá sobre vocês poder. Quando descer sobre vocês o Espírito Santo. É força. É coragem. Pedro, ele era um pescador indouto. O que ele fez? Ele ficou de pé diante de uma multidão e pregou ousadamente. O Espírito Santo te dá discernimento. Porque Pedro naquele momento falou assim: vocês, esses homens não estão embriagados como vós pensais. E inspiração, porque Pedro ali, ele dá uma aula de Velho Testamento e ele prega ousadamente. Por quê? Por causa do presença do Espírito Santo. Agora, você precisa entender que o Espírito Santo está em nós. Então, agradeça pelo seu passado. Pare de falar que não dá conta, que não dá conta. Ah, eu não dou conta dessa casa. Ah, eu não dou conta disso. Ah, eu não dou conta dessas contas. Não, para de falar, né? Estabeleça limites para o poder. Não estabeleça limites para o poder de Deus. Volte a congregar. Volte a estar na igreja. Volte a estar, se você pode, lógico, né? Se você não tem comorbidade, né? Perdoa aqueles que lhe feriram. Escreva uma carta de alforria. Você sabe? Existe um exercício que chama-se zerar a vida. Eu estou introduzindo esse exercício do zerar a vida no 12 semanas, né? Demonstre generosidade, né? Então o que você tem que fazer assim? Pare com esse pensamento. Eu não dou conta de nada. Eu não tenho tempo para nada. Tem tempo sim. Talvez o que você não tem é prioridade, mas tempo você tem. A gente tem tempo até para ficar doente, ficar internado em hospital. Como não tem tempo? Se o médico chegar para você hoje e dizer o seguinte: fulano, você vai ter que parar tudo, você vai ter que fazer um tratamento aqui no hospital, senão você vai morrer. Aí você vai largar tudo e você vai ficar no hospital. A gente tem tempo para ficar em engarrafamento 5, 6 horas, né? No trânsito, quando é feriado prolongado para a gente tomar um banho de praia, como que não tem tempo? Não, olha só. Busque a Deus com ousadia e garra. Deus te deu o Espírito Santo e você pode sim. Você pode. Você pode vencer esse pensamento, né? Hoje o pensamento é esse. O que fala assim? O pensamento, né? Eu não dou conta mais de nada. Você vai encontrar gente aí de 60, 70 ativo, trabalhando, inspirando, estudando, fazendo isso, fazendo aquilo. Por que você não dá conta mais de nada? Porque você deixou esse pensamento dominar você. E o apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando você fica com esse pensamento, ele desce no seu coração e paralisa o seu corpo. O pensamento ele tem que descer no nosso coração e mudar a nossa vida. Então, encha-se de Deus. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Tem muita gente paralisada aí que precisa, ó, falar assim: não, eu dou conta sim. Cuidado, o seu cérebro, ele se acostuma com aquilo que você vive e você vai achando que isso é normal. Vou orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, nos livra desse pensamento. Não dou conta mais de nada. Não dou conta mais de fazer exercício, não dou conta mais de mudar a alimentação. Eu não dou conta mais com a minha saúde, eu não dou conta mais com essa casa. Ah, essa empresa, eu faço o mínimo para que ela possa só pagar os custos dela, porque eu não dou conta mais de mudar isso. Não, Senhor. O Senhor tem nos dado o Espírito Santo, que é o espírito de coragem. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue buscou ao Senhor com ousadia e garra, vencendo o Senhor em nome de Jesus todas as barreiras e as dificuldades dela. O cego de Jericó, que nós possamos nos levantar na força, no poder, na coragem, na inspiração do Espírito Santo e ir para cima,
Como diz o nosso irmão Tarcísio, vamos para cima desse negócio. E no poder do Espírito Santo o Senhor nos ajuda. Abençoa os teus filhos essa manhã, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa, aqueles que estão criando filho. Derrama da tua graça para que eles possam entender que a vida deles tem significado, que o trabalho tem significado, que o nosso trabalho, aquilo que somos, aquilo que fazemos, é, Senhor, inspiração do Espírito Santo. Derrama da tua graça sobre nós e nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Firme no jejum de Daniel. Garra aí em nome de Jesus com a vida e tenha uma ótima quarta-feira em nome de Jesus.